Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com o nosso Vivamente dessa semana, que está realmente interessante demais para você que, sem dúvida, está interessado em amar a Deus e amar o próximo. Então, um dos grandes desafios da Igreja do Senhor é ter essa visão para o mundo, né? A visão que Deus tem nos dado de amar o mundo como Ele também amou. Então, se você ama a Deus, se você ama o próximo, sem dúvida esse vivamente é para você. E hoje nós estamos trazendo aqui o André e os Santos. Eles vão falar aqui para a gente sobre o que significa ser refugiado no Brasil, né? Então, eu queria apresentar esse casal bonito, que é da nossa igreja, vocês estão vendo, eles na tela, gente linda demais, que nós amamos e que estão aqui no Brasil, vieram da Venezuela e vão contar um pouco da sua história para a gente. Mas, antes de tudo, a gente quer conhecer os entraves, as vitórias, as coisas que têm acontecido no cenário de relações internacionais do Brasil e essas nações que têm sofrido bastante e as pessoas estão escapando. Isso aqui não tem nenhum viés político, nada disso. Nós queremos contar a realidade das pessoas que sofrem porque estão fugindo pela vida, estão fugindo por alguma situação no seu país e eles agora querem simplesmente se encontraram com Jesus, que foi a melhor coisa do mundo, gente que está se encontrando com Jesus e está descobrindo que não perdeu absolutamente nada, encontraram foi o todo que é a beleza de seguir Jesus. Então, queridos, segura aí que nós já estamos começando com o André. André, se apresenta, você faz parte de uma das organizações mais importantes do Brasil, e isso foi crédito a um trabalho cristão bonito que você faz, com princípios, e hoje a gente sabe que a Compassiva é uma das organizações de muito crédito aqui, principalmente no estado de São Paulo, onde vocês estão servindo, até o mesmo governo tem indicado o que vocês fazem aqui no Brasil. Então, André, eu queria que você falasse um pouco da Compassiva, você já é nosso parceiro, graças a Deus a nossa igreja tem tido essa visão de olhar para você e para a Compassiva com os olhos do crédito que vocês têm, e a gente gostaria muito que você desse uma explicação para os membros da nossa igreja o que é a Compassiva, o que vocês fazem com relação a esse tema refugiados no Brasil. Bom, primeiro, muito obrigado por nos permitir participar e estar junto com vocês aqui. É muito bom a gente poder estar podendo compartilhar um pouco daquilo que a Compassiva tem feito, graças à ajuda de vários parceiros, incluindo a Igreja Batista do Morumbi, que desde o início tem acompanhado e tem acreditado nesse trabalho de servir e de amar o próximo, e principalmente no momento em que os refugiados precisam daquela ajuda para poder se restabelecer e começar a reconstruir a sua vida, a gente poder ir dando passos para isso, né? Nós temos vários projetos. O projeto principal com refugiados a gente chama de LAR, que é o Levando Ajuda ao Refugiado, onde nós temos 4 projetos dentro desse programa, que é o ensino da língua portuguesa, que é a parte da assistência social, que pega todas as necessidades mais urgentes ali da pessoa que está sendo atendida e da sua família. Nós temos um grupo de voluntários que tem ajudado e buscado a conseguir trabalho para esses refugiados, para que eles consigam sua independência financeira o mais rápido possível. E, finalmente, na parte jurídica, a gente tem uma equipe que trabalha na validação dos diplomas dos refugiados que vêm para o Brasil, que é algo que a gente sempre destaca, porque às vezes a impressão que as pessoas têm é que aqueles que vão vir sempre vêm de uma situação de
de pouca escolaridade, e isso não é verdade. Por exemplo, no caso dos próprios venezuelanos, nós temos pelo menos 20, às vezes 25% da população que já vem com seu diploma, que já vem com seu bacharel, que já tem ali um mestrado, e pessoas capacitadas que podem estar contribuindo de maneira realmente muito forte para o Brasil e para a economia do Brasil. E é lógico que isso não pode ser a motivação da gente ser um país e da gente ser uma nação que tenha os braços abertos ao refugiado, né? Que a gente não pode se tornar uma nação que busque elitizar apenas aqueles que a gente vai trazer para cá, ou permitir que venham para cá. A gente tem que realmente dar essa acolhida a todos que têm necessidade. Mas é importante ressaltar isso porque há uma grande massa qualificada e que pode contribuir muito também com o país, principalmente na situação que a gente vive agora, de tentando sair de uma crise aí já de quase uma década que o Brasil vem passando nesses últimos anos. Então, esses são projetos principais que nós temos e que a gente vai desenvolvendo. E só uma coisa que eu gosto de ressaltar quando a gente fala do tema, que o refugiado, ele tem uma grande diferença do imigrante. O refugiado, ele é uma pessoa sem escolha. Ele precisa sair do seu país para poder recomeçar a sua vida em outro lugar. Geralmente, essa necessidade é uma necessidade pelo temor da vida dele ou de membros da sua família. Então, quando ele sai do país, ele sai buscando salvar a si mesmo ou a sua família. E é por isso que o termo refugiado, ele busca o refúgio nessa nova nação. Às vezes ele pode ter sido perseguido pelo próprio governo, ele pode ter sido perseguido por questões políticas, questões sociais, às vezes questões étnicas, né, que tem ali grupos culturais e étnicos diferentes naquela nação. Ele pode ter sido perseguido, como nós conhecemos também muito bem, principalmente no meio cristão, por uma perseguição religiosa. Então, ele se converte de uma religião A para a religião B e ele tem que fugir porque a sociedade e alguns grupos dentro daquela sociedade não aceitam. E aí entra a nossa missão de poder dar essa acolhida e de poder amar esse próximo. Você, André, tem recebido gente de muitos países aqui no Brasil. A Compassiva tem ajudado. Você poderia mencionar quais são as incidências maiores que você tem de recebimento? Com certeza. Quando nós começamos lá em 2014, né, que foi a fundação da Compassiva, do trabalho que a gente começou a desenvolver, nós estávamos no início recebendo muitos refugiados que estavam vindo da Síria. Principalmente por causa do auge do conflito ali da Síria, ainda havia o ISIS atuando de uma maneira muito forte no Iraque também. Então nós tivemos aquele período onde nós tínhamos mais sírios e palestinos. E à medida que nós continuamos a trabalhar, e principalmente focando nesses refugiados de fala árabe, nós começamos a ter egípcios, marroquinos, tunisianos, líbios, né? Recentemente nós temos tido várias pessoas do Iêmen também vindo para cá, porque é um conflito longo, provavelmente 1 ou 2 anos de diferença apenas do início do conflito ali da Síria. Nós temos esse conflito no Iêmen e que tem devastado uma nação que já era muito carente, com muitos problemas de desigualdade social, né? E muita fome acontecendo no Iêmen agora também. E esses foram ali os principais países, algumas pessoas do Irã também, vindo e buscando o refúgio no Brasil e recebendo essa ajuda. E recentemente, devido à grande crise que a Venezuela tem passado, né, começando principalmente na região norte do país, mas depois nós temos, através do trabalho de interiorização da Acnur e por uma questão espontânea também dos próprios venezuelanos vindo para São Paulo e buscando refúgio aqui. E você tem visto um aumento desse grupo, dessas pessoas, né? A Venezuela tem tido um aumento muito grande,
graças a Deus, a partir do ano passado, o Brasil aceitou considerar e dar o status de refugiado para muitos venezuelanos. Ali em dezembro do ano passado foram mais ou menos, eu acredito que 30 mil, e no início desse ano 60 mil que foram aceitos como refugiados, e ainda muitos mais que têm o seu pedido sendo analisado pelo Conselho Nacional de Refugiados, que é o CONARE, que regulariza o status do refugiado aqui no Brasil. Agora, André, tem muita gente que fica falando, e eu acho que você deve ter recebido essa crítica. Por que a gente recebe tanta gente aqui, com tanto desemprego, com tanta coisa assim? Eu gostaria que você pudesse trazer uma explanação bíblica aí, por que a gente recebe refugiado. Você é um pastor, você é um líder evangélico, você é o líder de uma entidade que hoje é ícone, né, dentro do Brasil. Gostaria que você desse uma explanada nisso, porque há críticas, e essas críticas elas precisam fazer jus ou não à palavra de Deus. Então, dá aí para gente. Não, é verdade, e assim, embora eu ainda consiga, vamos dizer, que compreender um pouco do temor e da reclamação de algumas pessoas que não são cristãs, deixa eu deixar isso bem claro, né? Eu vejo também como ser humano que não é possível olhar dessa forma. Como eu disse, nós estamos falando de pessoas que estão fugindo para salvar a sua vida, pessoas que estão ouvindo as bombas caindo cada vez mais perto, pessoas que estão tendo familiares assassinados por perseguição política, pessoas que estão sendo, às vezes, violentadas com violência sexual, inclusive, e fugindo, então, para salvar a sua família. Qualquer um de nós brasileiros faria a mesma coisa. Se fosse aqui no Brasil esse conflito, nós estaríamos fugindo ali para o Uruguai, Paraguai, Argentina, talvez a Venezuela estivesse recebendo ali centenas e milhares de brasileiros, se fosse uma situação inversa. Então, isso num contexto que eu, sem nem pensar nos princípios bíblicos, mas como cristão, eu não consigo imaginar como que nós cristãos podemos jamais pronunciar algo nesse sentido, pastor. Porque do início do Velho Testamento ao Novo Testamento, nós vemos um Deus que se preocupa com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro. E ele fala claramente, começando lá atrás, olha, vocês foram estrangeiros no Egito, então cuidem do estrangeiro. Em outras palavras, você sabe o que é ser diferente numa nação, você sabe o que é se sentir lesado, perseguido, prejudicado por você não ter todos os direitos de um nacional, então não faça isso, faça a diferença. E quando nós saltamos diretamente ali para o Novo Testamento, a palavra de Jesus é clara, e nós temos ali em Mateus 25, falando a respeito de cuidar novamente desses que são vulneráveis. Fala, olha, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive nu, vocês me vestiram, preso, vocês me visitaram, era estrangeiro e vocês me acolheram. Então, obviamente, está ali na palavra de Deus. E esse texto ainda é muito claro, porque diz, olha, vocês que fizeram isso são meus servos, vocês que não fizeram isso, se afastem de mim. E todo o Novo Testamento nos dá esse entendimento. A igreja primitiva foi uma igreja extremamente hospitaleira, porque ela vivia sob perseguição. Então ela sabia que a qualquer momento, você que está hoje recebendo alguém e acolhendo alguém, amanhã pode estar batendo na porta de alguém em outra cidade para poder ser acolhido. Então, igrejas no mundo inteiro sempre foram sinônimos de um santuário, de um lugar de refúgio. Eu conversava com líderes também ali na Alemanha recentemente, e nós sabemos que houve um grande fluxo de refugiados indo para a Alemanha, e enquanto vários estavam tendo seus casos julgados,
com medo da deportação, eles buscaram santuário dentro das igrejas, porque há uma lei na Alemanha que se você estiver dentro de uma igreja, você não pode ser deportado. 600 igrejas se mobilizaram para acolher parte dessas pessoas que precisavam aguardar, vamos dizer, o recurso desse julgamento para que essas pessoas pudessem ter o seu direito de permanecer. Então, nós como cristãos, é o nosso DNA, é a nossa função, é a nossa vida como seguidores de Cristo, de não olhar quem é a pessoa, mas de servir em amor e servir com dedicação a esse próximo. Jesus mandou amar o próximo, e o próximo não tem nacionalidade, não tem religião, não tem filiação política, não tem nenhuma marca que nos impeça de amá-lo. Nós devemos amar e servir esse próximo. Interessante, André, o que você está falando. Eu estava aqui me lembrando de um livro que, na minha tese, eu estava lendo, de um escritor chamado Marunsky, que é do Terceiro Mundo, né? Chamado Terceiro Mundo. Então, ele dizia que a Bíblia inteira ela foi escrita de refugiados para refugiados. É uma observação interessante, né? Tem um professor do seminário Batista do Sul, ali dos Estados Unidos, que eu não me recordo o nome dele agora, mas eu pesquisei durante um período que eu estava escrevendo um artigo, e ele falava que a própria palavra em hebraico designada para os hebreus era uma palavra que vinha de uma raiz como se fossem de estrangeiros, de forasteiros, de viajantes. Então, desde o início, o povo chamado por Deus sempre foi um povo em movimento, um povo que foi chamado de um lugar para o outro. A própria história de Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vem para onde eu vou te mostrar. Ali Deus começa a ser esse Deus do imigrante, do refugiado, do forasteiro. E aí ele faz uma comparação lá com Pedro, dizendo, quando Pedro fala, vós sois forasteiros, vocês não são dessa terra, a vossa pátria é uma pátria celestial. Então, nós temos que entender essa nossa identidade. E como pessoas que estão aqui de passagem, nós lutamos pelo melhor e pela implantação do reino de Deus aqui, mas nós sabemos que o nosso coração e a nossa pátria está em Cristo e no reinado do Messias. E é interessante que o próprio Jesus Cristo, né, quando nasce, ele tem uma experiência de refugiado, né? Exatamente. Quando seu pai tem que tirá-lo da sua terra natal e levar para o Egito e ter que viver as regras de um outro país, refugiado e fugindo pela vida, né? Exatamente. Assim, muitas pessoas, toda época de Natal surge esse debate, né? Porque eu mesmo posto minha fotinho lá de José, Maria e Jesus fugindo para o Egito e o pessoal começa a debater sobre isso, porque era Império Romano e tal, mas isso não tem nenhum sentido, porque era um outro governo local e era uma outra cultura e ele realmente foi para lá buscando o quê? Essa proteção, né? Buscando conseguir permanecer porque havia um rei buscando matá-lo. Esse é o princípio do refúgio moderno, é essa fuga por temor à vida. José e Maria fizeram exatamente isso até que eles pudessem retornar para sua terra e recomeçar sua vida ali. Olha, André, esse papo aqui levaria uma semana para a gente ficar batendo aqui com o povo, né? Mas eu sei que você tem tempo e a gente quer te despedir daqui a pouco, mas eu queria que você falasse um pouco qual a importância da igreja hoje nesse projeto chamado Refugiados no Brasil. Eu acredito que a igreja tem um potencial enorme e que, por mais que nós já tenhamos várias igrejas participando e denominações até se mobilizando para fazer isso, nós ainda estamos muito aquém daquilo que nós podemos fazer.
Se nós olharmos para Pacaraima, para Boa Vista, onde há um fluxo enorme, onde igrejas têm aberto o seu templo, o seu salão, onde pessoas têm acampado nos terrenos da igreja por ser um lugar de segurança, pastores construindo ali apenas o que eles conseguem com seus recursos, um telhado, na verdade, para que as pessoas possam ficar debaixo dele, porque a necessidade é tremenda, né? Então, assim, Manaus, ali no Amazonas, nós ouvimos relatos de tantas pessoas dos centros refugiados que estão lotados e que centros de acolhida e que não há mais onde receber pessoas. Nós temos crianças, adolescentes chegando desacompanhados, algo que tem partido o nosso coração de uma maneira especial, que no ano passado mais de 1.000 crianças e adolescentes venezuelanos vieram para Roraima desacompanhados e não sabem onde as famílias estão e estão buscando refúgio aqui, porque, de novo, já não conseguiam mais sobreviver por causa da falta de alimento e de condições ali na Venezuela. E aí, para mim, é só olhar essa necessidade e nós entendemos que essa é a função da igreja. E que, como igreja, esse é o grande desafio que nós temos. Eu estou falando a termos de Brasil. Se nós olharmos para o mundo ainda, são mais de 60 milhões de pessoas, né, 78 milhões de pessoas, se eu não me engano, no último relatório, deslocadas. Desses, cerca de 40 milhões refugiados. Isso a sentido global. Então, a nossa tarefa é muito maior do que nós possamos fazer, que nós possamos atingir, mas nós precisamos de unidade, precisamos vencer qualquer tipo de diferença, de barreira, seja denominacional, seja de organização, seja o que for, para podermos unir os esforços que nós temos, né, e poder atender a essas grandes necessidades, porque no fim, o que nós temos que lembrar é que esses números são pessoas, são vidas, são pais, são mães, são filhos, são tios e tias, são avós que precisam desse amor e dessa acolhida, pastor. Então, a igreja brasileira tem um enorme desafio, pode se engajar mais, pode se envolver, seja com organizações não governamentais, com organizações de sociedade civil, seja como igreja, se aproximando do governo, falando com essas organizações da ONU, falando com quem estiver atuando. Nós precisamos dar as mãos e poder receber essas pessoas. Porque, novamente, independente de quem são, é o nosso próximo. Todo esse ser humano, segundo a nossa fé e a nossa crença, carrega o imago Dei. A imagem de Deus está nessa pessoa. E nós precisamos ir de encontro a ela e amá-la e servi-la com amor e misericórdia. E para terminar, André, diga para a gente como nós poderíamos orar, que coisas nós poderíamos fazer praticamente para sermos mais integrantes ainda desse coração de Deus ao receber pessoas, né, de todos os lugares para o seu reino. Eu creio que nós precisamos realmente orar, começando, quem estiver vendo esta mensagem, esse vídeo, essa nossa conversa aqui, começa orando por si mesmo, né? Pensando como é que eu posso fazer parte disso, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso fazer a diferença. Às vezes eu tenho um vizinho que é refugiado, eu tenho um conhecido, então como que eu posso ajudar? Como que eu posso fazer que essa pessoa seja integrada de uma maneira melhor à sociedade? Seja como eu posso praticar essa hospitalidade cristã? Então, começando orando por nós, orando pelas nossas lideranças, para que eles se disponibilizem, se disponham, se engajem nesse cuidado, abram as portas das suas igrejas para isso, mobilizem pessoas, né, para que possam fazer parte das organizações que já trabalham ou até mesmo criar novos projetos e criar novas organizações e poder ampliar isso e atender de uma forma maior.
nós precisamos pedir recursos para isso, porque há custos, né? Custos operacionais, custos de escritório, custos de logística e tantos outros, né, que nós temos, e nós poderíamos estar fazendo muito mais, mas ainda estamos extremamente limitados pela falta de recursos. Esse período de pandemia agora, nós distribuímos mais de 5.200 cestas básicas, né, entre refugiados e brasileiros, porque a nossa região é muito carente, tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente tem ali acompanhado. Nós precisamos de mais. É constantemente pessoas vindo e pedindo a refugiados que a gente manda mensagem para vir buscar a cesta básica e ele não consegue porque ele não tem dinheiro para pegar o ônibus ou o trem para ir buscar a cesta básica. Então, a situação é gravíssima e nós precisamos nos mobilizar. Nós precisamos orar por isso e orar pela parte financeira, contribuir com quem está trabalhando, está atuando, para que a gente possa realmente fazer a diferença. Como eu disse, o desafio é muito grande, mas a gente tem que começar de algum lugar. A gente não pode ficar parado olhando. Então está aí o recado, né, do André. André é o líder da Compassiva, que é uma das organizações mais conceituadas aqui em São Paulo, inclusive com certificação, totalmente legal, um trabalho de uma lisura fantástica que a gente vem acompanhando já há anos. Se você quer fazer parte desse projeto, entre em contato conosco aqui, que nós passamos o contato do André para que você possa ser uma bênção para esse ministério tão importante de abraçar e acolher, dar para eles uma parte desse amor que nós temos por Deus. André, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Quero aqui, sabe, porque agora eu vou entrevistar esse casal aí que chegou aqui para a gente, meio perdidões, né, e aceitaram o desafio de Cristo, de seguir a Cristo, e estão conosco aqui na nossa igreja. Então, a gente quer despedir aqui de vocês. Um grande abraço à família toda. Um abração. Um abração, queridos. Tchau, Ney. Tchau, tchau. Tchau, querido. Muito bem, nós temos aqui Santos, né? E a gente gostaria muito de primeiro que vocês se apresentassem agora de uma maneira oficial, dizendo o nome de vocês, porque a maioria do povo da igreja chama vocês de Santos. Santos tem um bocado de gente, até no programa aí de uma rede nacional, tem lá um Santos que não é muito bem conceituado como vocês, né? A gente gostaria que vocês se apresentassem. Vamos lá. Bom, meu nome é Santos Garcia, sou da Venezuela, nasci em Caracas, sou formado em Relações Internacionais, me formei em Relações Internacionais na Universidade de Brasília, e na segunda volta para o Brasil, a gente vai fazer 3 anos que a gente saiu da Venezuela. Oi, mi nome es, para quien no me conoce, mi nome es Madelaine Castillo, venho da Venezuela. Na Venezuela, mi profesión es abogada, y acá, bueno, aquí estamos. Muito bom, muito bom. Conta pra gente um pouquinho da trajetória de vocês. Vocês dois trabalhavam na Venezuela, né? Sim. Sim, pastor. Bom, eu morei no Brasil faz muito tempo. Morei 10 anos, morei em Brasília. No ano 91, me formei na UNB, como falei, Universidade de Brasília, em Relações Internacionais. No ano 92, em janeiro de 92, eu tive que voltar para a Venezuela
para continuar trabalhando para o governo venezuelano. Naquela época era o governo democrático. E comecei a trabalhar no governo federal, né, o que chamava Ministério de Relações, ou chama Ministério de Relações Interiores, né? E trabalhei até o ano 2004, né, no governo federal, que eu fui demitido por questões políticas. Aí comecei a trabalhar no governo estadual de oposição, certo? Até o 2012, que tiraram a nossa vitória nas eleições e tivemos que entregar o governo estadual para o governo do governo atual da Venezuela. Uhum. A Madeleine é advogado, também trabalhava numa empresa, em duas empresas, era advogado de duas empresas na Venezuela, e devido também à crise política, sofreu também um segmento político também, e você teve que deixar de trabalhar numa para só ficar numa empresa como advogado. Sim, isso trouxe para vocês não somente o fato de terem perdido o emprego, mas também trouxe outros tipos de perseguições também, né? Pelo fato de você ter estado dentro de um segmento que tinha uma linha de pensamento político, e aí então você teve que ser dispensado daí, mas ficou só nisso ou teve outras consequências? Não, bom, no 2004 eu fui demitido, eu vou falar quem sou eu sou delegado da Polícia Federal na Venezuela, né? Com muitos cursos no exterior. No 2004 começou a perseguição contra a minha pessoa e minha família. Começou uma perseguição com meu pai, começou a perseguição com minha Madeleine e com minha pessoa, principalmente comigo. Uma perseguição policial e política, certo? A situação foi ficando pior a partir do ano 2014, quando ocorreram aquelas manifestações muito graves, né, que era da oposição contra a política governamental atual. Essas manifestações acabaram e depois, no 2017, começaram outras manifestações que foram piores, tá? Teve maior repressão. Aí teve ameaças frontais de vida ou de preso. Chegaram ao fato de me ameaçar que iam pegar meu filho, tá? Eu tive que esconder o Rodrigo, por uma semana, mais ou menos. E aí começamos com a ideia que tínhamos que sair do país, porque senão ia ficar pior para o nosso lado, né? Nessa época, nem você nem a Madeleine conhecia Jesus Cristo, né? Bom, pastor, eu venho de uma família muito cristiana por parte de meu pai, sim? Todos são cristianos. Eu conhecia o Evangelho, mas falo que não era o momento para nos convertir, mas sim conhecia muito perto de Deus por minha família. Mas vocês não faziam parte de nenhuma comunidade que pudesse vocês, cuidar de vocês, não? Não, pastor, não, a gente não fazia nenhuma participação, nem assistia a nenhuma comunidade, nem cristã, nem católica. Aliás, a vida de vocês era muito boa, pelo jeito, né? Vocês tinham tudo, na verdade. Na verdade, sim, pastor. No nível humano, vocês não tinham necessidade. Não. Pastor, porque a gente na Venezuela acostumbra que você tem que estudar, que você tem que preparar
e você que tem que trabalhar para ter as coisas. E nós fizemos isso. Nos preparamos, trabalhamos, conseguimos ter tudo com esforço. Uma casa, carro, decorar a casa como uno queria, com esforço. Mas chegou um momento que perdimos tudo. Eu fiquei sabendo que você tinha até uma lancha, é verdade isso? Não, uma chácara. Uma chácara. Um barco. O meu sonho era comprar uma lancha. Olha. Eu tinha uma chácara com meu pai e um amigo nosso, hoje em dia ele é o padrinho do Rodrigo, meu compadre. A gente tinha uma chácara com cavalos, gado, piscina, uma chácara boa, né? E meu sonho era comprar uma lancha pequena para sair a passear com a família, né? A Madelaine, meu filho, meu pai, né? Mas não deu para fazer o negócio pelos tempos de crise que a gente batizava que iam vir. Né? Bom, aí vocês começaram a perder tudo aquilo que vocês construíram. Sim. E a ameaça de vida começou a chegar perto da tua casa. Certo. Então, a gente começaram a invadir a nossa chácara, nosso sítio. Era um sítio. Começaram a invadir. A gente logrou tirar os invasores, né? Aí decidimos vender para não perder, né? Vendimos o sítio num valor muito barato, irrisório, e depois começaram a perder as coisas. Tivemos que a pressão do governo hacia mim, né? Foi ficando maior. Já não nenhuma empresa me dava emprego, porque o governo obrigava essas empresas privativas, particulares, a ver o perfil do candidato para preencher essa vaga de emprego e me rejeitava, mesmo sendo o bom no que eu fazia, ou sei fazer, a empresa rejeitava, porque se ele me empregava, a empresa corria o risco de ser prejudicada, né? Pastor, só para que a gente tenha uma ideia de lo que tuvimos que hacer para poder sobrevivir allá, comenzamos a vender muebles para poder tener dinero y comprar comida. Los muebles, todo fue vendiéndose poco a poco para poder sobreviver. Agora, e aí, o que fez vocês saírem do seu país, do seu conforto, de tudo que vocês... Lógico, são papéis que vocês tinham no seu país, uma identidade, para ter esse desejo de sair daquilo e vir para um negócio desconhecido chamado Brasil. O que levou vocês a tomarem essa decisão? Bom, pastor, la decisión fue tomada porque estamos con el deber de darle a nuestro filho un futuro mejor. En la Venezuela mucha inseguranza. Y en la Venezuela futuro para la gente joven ya no estaba acabando. No vale allá estudiar, porque todo fue empeorando. La educación fue empeorando, ya eso no tenía sentido ya. A vida ficou por um fiozinho, não? Exatamente, a vida ficou por um fio muito fraco, de fato, né? E não tinha outra saída para a gente se salvar, como o André falou, né? Se salvar de uma pressão política e perseguição.
e tínhamos que nos salvar. E o nosso objetivo era, como falou a Madeleine, dar uma educação e o melhor viver para nosso filho. Certo? Aí vocês chegaram aqui no Brasil. Tiveram suas dificuldades normais, a língua é um problema, a profissão para ser reconhecida, vocês tiveram que passar por uma série de problemas para chegar onde vocês estão hoje. Mas qual foi o papel da igreja na vida de vocês? Nossa, pastor. Ha sido lo más grande y lo más bueno que nos ha pasado en nuestra vida, ¿sí? Voy a contar para você algo muito privado que eu falava com Deus em minha tribulação de estar acá morando, de pensamentos todos confundidos. Eu falava para Deus e pedia, Deus, preciso conhecer a gente boa, bonita, gente boa de coração, sim? E Deus trajo para nós recurrir a uma igreja, sim? Mais cercana, e não conhecíamos nada donde estábamos morando con la filha de mi marido del primer matrimonio, ¿sí? Casamento. Y Santos buscó por el celular, por Google, ubicación de una iglesia más perto donde morábamos para ir caminando, ¿sí? Y así localizamos la iglesia Batista Morumbí y fuimos caminamos hasta que llegamos ahí. Y fuimos muy bien atendidos por un personal que se llama Señor Joao. Ok. Depois... E aí vocês tiveram contato com a igreja e tal, e a igreja muito ruim, né? O pessoal é chato, não é chato o pessoal da igreja? Não. Olha, pastor, essa recepção, o primeiro contato que a gente teve na igreja, quando a gente foi com o senhor João, o que faz a segurança na recepção da igreja. O senhor João é fantástico. Um homem maravilhoso, um homem, nossa senhora. Eu nunca, na verdade, pastor Humberto, eu nunca pensei que essa pessoa ia receber a gente daquele jeito. Esse senhor João, quando viu a gente, que falamos com ele, o primeiro que fez foi dar um abraço, sabe? Mas aquele abraço que enche você de tranquilidade, de paz, sabe? Como um abraço transformador, sabe? Conforto espiritual, de conforto. Bom, aí fomos conhecendo essa maravilhosa igreja, onde a gente já faz parte, com muito orgulho, pela senhora Esther. A senhora Esther, nossa, foi muito legal, é muito legal ainda com a gente. Aí ele convidou a gente a conhecer a igreja, e passou e falou pra gente, olha, você tem que falar com uma pessoa que ele vai falar com vocês, ele é muito legal, ele é muito bom, tenho certeza que você vai gostar. Uma pessoa, não sei se você conhece, uma pessoa que chama Humberto Aragão. Nossa, quando a gente conheceu o pastor, a você, é como se tivesse descido na gente uma transformação muito grande, muito grande. De fato, tem uma história que na Venezuela a Madeleine me falava, sabe, vamos assistir a uma igreja evangélica cristã. Eu falei, Madeleine, não tenho tempo não. Eu não tenho tempo. Se você quiser, você vai, eu te levo, eu vou te buscar, mas eu não tenho tempo para ficar na igreja não. Eu tenho que estar olhando o celular, pendente de que chamem de Caracas, qualquer coisa, que chame o governador, mas não tenho tempo não. E não tinha jeito de maneira. Chegava
Brasil e quem falou para Madeleine se converte em cristão, te batizar fui eu. Uau. Eu me lembro quando nós fizemos o batismo, o pastor Lisânias, eu estávamos dentro daquele batistério e outras pessoas, e uma das frases que veio à minha mente foi esse casal perdeu tudo para ganhar tudo. Exatamente. Como é que vocês veem esse Jesus, né, que entrou na vida de vocês e está dando de volta devagarinho a dignidade que vocês perderam e que agora ninguém tira, é a dignidade de um cristão autêntico, né? Nossa, pastor, gracias a vocês, el acolhimiento de vocês, el encaminamiento de vocês, la participación que nos tuvimos con vos en Janin Action, todas esas cosas nos fue encaminando a tener un camino claro que, y cierto que era la aceptación de Dios como nuestro Salvador. Él nos colocó allí. Y fue un ganar-ganar con Dios en nuestro corazón. Ganamos el amor de mucha gente. Ahora yo tengo muchas hermanas, muchos hermanos. Cada uno, tengo muchos agradecimientos que dar porque cada uno de las personas que yo conozco da iglesia han aportado para nos ayudar en este trayecto que hemos tenido. Mas ahora podemos hablar que los momentos más difíciles dejamos atrás y que ahora estamos con la gracia de Dios, estamos ya en un camino ya de más tranquilidad y que con certeza vamos a seguir mejorando y triunfando con Dios en la lucha aquí en Brasil. E você, Santos? O que esse Jesus representa para você hoje, né? Nossa, pastor, representa para mim uma tranquilidade. Representa para mim paz no meu coração. Eu mesmo me olho no espelho e falo, Santo, você não é a mesma pessoa que estava na Venezuela. Para mim, Jesus, Deus, aí vem Morumbi, pastor Humberto, tem sido um ensinamento de cambio de vida e engrandecimento do meu coração espiritual. Uau! Eu fico muito emocionado de poder entrevistar, né, vocês. Queria fazer isso já há algum tempo, né? Porque eu sei o quanto que o Senhor tem caminhado com vocês, tem prosperado a vida de vocês, tem abençoado, tem dito, eu tenho certeza que Ele tem falado diretamente, não só a vocês, mas para a gente que vai observando, o quanto Ele ama a vocês dois, seu filho também está prosperando, a gente vê isso, está estudando, está querendo se tornar um grande homem aqui no nosso país. Vocês dois já estão pensando em se tornar até empresários, olha só, coisa linda. Isso tudo com a favor de Deus. Exatamente. Então, gente, nós estamos indo para o final, né, desse nosso programa Vivamente sobre essa questão refugiada. Você vê que nós tratamos aqui tanto das partes legais, como você e eu podemos participar, como também estamos conversando com alguém que passou por toda a aflição, pela vida e também pela sua família, né? Perdeu tudo para ganhar tudo através de Jesus Cristo. E, sem dúvida, a nossa igreja foi parte desse grande mistério de trazer pessoas de um lado para o outro para dar a salvação, né? Jesus, ele às vezes faz isso, tá vendo, Santos?
Pastor. Jesus faz isso. Ele tira você de um lugar para colocar no outro, para poder te mostrar o seu amor. Olha que coisa linda. O local, ele te mostra o local onde você, na verdade, vai abrir o olho e o coração e a visão em Deus, em Jesus Cristo. Amém. Isso. E você, Madeleine, você está feliz aqui no Brasil agora? Sim, sim. Muito feliz, pastor, muito contenta. La transformación de nos ha sido para bien y ha sido una bendición. Todo lo que está pasando en nuestra vida ha sido una bendición. Amém, amém. Então, a gente quer agradecer a vocês por essa entrevista tão impactante, emocionante. Eu espero que a gente possa, né, vocês agora aqui no Brasil possam ser bênção para aqueles outros venezuelanos que estão chegando e não sabem muito o que fazer. Vocês tiveram a experiência e sejam evangelistas, sejam missionais, né, na sua forma de viver, que tudo que vocês fizerem possa se tornar uma bênção, né, para a vida daqueles que talvez sem esperança vão entrar com outros problemas, mas com problemas que só Jesus pode resolver e vão ver na vida de vocês. Então, Pastor, Oi. Eu quero agradecer antes de terminar a todas aquellas personas que nos ayudaron a nos de infinitas maneras, que no puedo nombrar porque eu temo de que alguna quede por fuera. Pero si están escuchando, ellas saben que yo me estoy dirigiendo a ella porque cada uno de vocês entregaron mucho a nos. E nós estamos muito agradecidos. Muito, muito. Amém. Amém. Santos, quer dar uma palavra para a sua igreja? Bom, pastor, que muito obrigado. Igreja Batista do Morumbi. Muito obrigado por me transformar. Muito obrigado por me dar o que hoje, a minha paz que eu tenho no meu coração. E que Deus Todo-Poderoso e Jesus Cristo me use para fazer o que é que nos use, que use a gente para fazer o que eles bem entenderem em prol da humanidade. E, sobretudo, dos nossos irmãos venezuelanos que já, tristemente, as pessoas que estamos na rua trabalhando, que estamos nesse mundão de São Paulo, já estamos vendo muitos venezuelanos no semáforo com cartazes pedindo ajuda porque estão passando fome e precisam de nossa ajuda. Então, Deus que me use, como Ele bem entender, para ajudar todas essas pessoas. E muito obrigado, imensamente agradecido à Igreja Batista do Morumbi. Em especial a você, pastor. Em especial a você, pastor Humberto, Silvia, pastor Lisânia, a todos os pastores que têm estendido a mão para nós. Amém. Você está vendo aí o Vivamente, e se você quer mais informação sobre esse casal e sobre Compassiva, entre em contato conosco, nós estamos aqui à disposição de você, membro da nossa igreja, faça parte de um PG, não deixe de participar de um pequeno grupo de estudo bíblico, porque essa é a meta da nossa igreja, que eu e você estejamos plenamente engajados para conhecermos em profundidade uns aos outros. E eu tenho certeza que o pequeno grupo em que os santos estão participando tem sido de grande bênção para a vida deles. Então, Deus te abençoe, Deus abençoe a cada um de vocês e viva mente. Deus abençoe. Até quarta-feira que vem, às 20 horas. Tchau.